Fala pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou o professor Oscar e você chegou ao lugar certo para dominar a história de um jeito direto, claro e sem enrolação. Se é a sua primeira vez por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Bora para mais uma aula. Pega seu caderno e vem comigo. Olá, turminha, bem-vindo ao nosso canal Gabarito de História. A gente vai dar prosseguimento às primeiras aulas do terceiro bimestre da primeira série. É importante para o pessoal do primeiro ano, mas é importante para quem estuda História e vai fazer vestibular, porque quem está lá no terceiro ano, a memória já consumiu muito, né? Então é importante você retornar. Então quem também está prestando vestibular e quem vai fazer concurso, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós vamos falar dos povos pré-colombianos. Nas aulas anteriores eu falei dos maias e dos astecas. Hoje será dos incas. Mas antes disso, pessoal, não esquece, deixa o like, tá? Se inscreva no canal, porque assim vai chegar para mais pessoas, principalmente alunos de escola pública. É importante ter reforço, ter aprofundamento, porque é muito difícil, é pouco, aquilo que é dado em sala de aula é muito pouco para o aluno. Além disso, tá com dúvida? Deixa lá nos comentários as suas dúvidas sobre a aula de hoje ou qualquer outra aula, ou você tem curiosidade de perguntar qualquer assunto sobre o tema de hoje, fique à vontade, será um prazer ajudar. Então vamos lá para a aulinha de hoje, turma. Povos pré-colombianos, os Incas. Os Incas, um grande império aqui na América. E na América do Sul, principalmente ali na região dos Andes. As origens datam, que se a gente conhece até hoje, do século XII. É o início do Império Inca. Cusco é a capital deles. Formação do Império. Expansão aconteceu no século XV. De onde? Do sul da Colômbia até o norte da Argentina. Então é um grande espaço, é um grande território que eles dominaram na América. A organização social e política deles era o imperador, daí o nome, tá? O imperador era chamado Grande Inca, daí o nome do povo se refere ao imperador, e ele era considerado o filho do sol, ou seja, esse imperador, além dele ser o líder administrativo, isso é muito importante saber, líder administrativo, líder militar, ele era considerado um deus. Então era um estado que a gente chama hoje de teocrático. A mesma pessoa que lidera administrativamente, ele lidera, também é considerado encarnação de Deus na Terra, tá bom? Altamente hierarquizada, ou seja, no topo era o imperador, o grande Inca, depois a nobreza, sacerdotes, artesãos, camponeses e soldados. Os incas eram extremamente organizados. O Estado, o Império, que a gente chama aqui de Estado, ele que produzia e distribuía os alimentos e trabalho. Não tente comparar com socialismo, com comunismo, mas aqui há uma semelhança. Era o Estado, ou seja, o poder estabelecido que produzia e distribuía os alimentos e trabalho. Esse trabalho era chamado de mita, não esqueça, cai muito em prova, que é um trabalho obrigatório. A mita era um trabalho obrigatório, sendo que todos os homens adultos tinham que trabalhar em obras públicas. Às vezes ficavam muito tempo fora de casa trabalhando nessas obras públicas, tá bom? Economia e infraestrutura. A base, claro, agrícola, e aqui alguns alimentos que eles consumiam, consomem até hoje, tá? Não que o Império Inca exista, mas como os outros, como os maias e os astecas, eles vivem ainda e eles interagem na sociedade atual, onde há a Colômbia, o Chile, o Peru, a Argentina. Eles consumiam muito milho, batata, quinoa, a coca, porque eles viviam no altiplano muito elevado, e eles criavam as lhamas e alpacas. Não é só criar. A alpaca e a lhama era também uma fonte de vestimento, né? Eles retiravam a lã
retiram até hoje a lã para se ter aquecido. Essa agricultura, muitas vezes, era em formato de terraços, nos Alpes, nas montanhas mesmo. Então, eles eram uma agricultura de alta tecnologia para a época. Inclusive, os europeus, quando chegaram, viram isso, acharam surpreendentes, tá bom? Então, esses terraços agrícolas ficavam na base das montanhas. A escrita não existia entre eles. Esse é um fato singular entre os povos daqui. O que existia era o que a gente chama de quipu. O quipu era um sistema de cordas com nós para registros. Então, eles registravam a sua contabilidade através desses nós que os quipus propiciavam a eles. Tudo bem? Agora há pouco eu tenho citado sobre a mita, que é uma forma de trabalho. Isso é importante porque é uma forma diferente de todos os povos até hoje na América do Sul, onde o Estado é forte e poderoso e o trabalho e a alimentação fica a cargo do governo. Então a gente vai aprofundar essa característica porque ela é muito pedida em prova. Eu, professor, pediria tranquilamente uma questão dessa. A mita era uma forma de trabalho imposta pelo governo aos camponeses maiores, entre 18 e 50 anos aproximadamente, tá bom? Então, eles são camponeses adultos obrigados a trabalhar por um período. Não é um trabalho como o nosso, que a gente trabalha por um longo período e volta para casa. Eles iam construir pontes, viadutos, templos e ficavam lá até terminar a construção. Então, eles não retornavam para ver filho, família, etc. Eles ficavam lá trabalhando para o Estado, para o governo, para o Império Inca todo, tá bom? Então, o que eles faziam? Pontes, estradas, templos, agricultura, campos, terras do Estado Inca, extração de metais preciosos do Estado Inca também. E não havia salário, era por troca de alimento, proteção, não havia nenhuma forma de pagamento em dinheiro ou qualquer forma de dinheiro. Religião e cultura. A religião era politeísta, eles eram politeístas, e o principal deus deles era o Inti. Inti era o deus do sol, que era a relação de Inti com o grande Inca era íntima, porque na mitologia deles, o Inca era filho do deus Inti, que era o deus Sol. Também realizavam sacrifícios de animais e também de humanos. Era comum isso. Eles tinham um grande avanço na astronomia, na medicina e na arquitetura. A língua deles era o Quichua, que ainda é falada até hoje por milhões de pessoas da América do Sul. Não é como aqui no Brasil, que nós abandonamos a nossa língua, a língua que era da terra, a indígena, e nós só falamos a língua portuguesa. Nesses países da América, como a Bolívia, o Equador, o Chile, eles também falam o Quichua. Conquista espanhola. Os espanhóis, como a gente já sabe, dominaram grande parte da América. A América do Sul ficou basicamente dividida entre portugueses e espanhóis. Em 1532, o líder espanhol Francisco Pizarro vai aprisionar Atahualpa, que era o líder inca nesse período, e vai pedir um resgate. Esse resgate vai ser pago, resgate pesadíssimo, porque eles cresceram o olho com toda a prata e ouro que existia nessa região. Tanto é que depois eles vão explorar ouro aqui em profusão. Será a maior mina de ouro da época na região do Peru, né? Vai ser pedido resgate, vai ser pago tudo o que eles queriam e mesmo assim Atahualpa será assassinado em 1532. Por que isso acontece? Óbvio, os europeus tinham maior poder militar, tinham superioridade militar e eles usavam várias artimanhas para alcançar o seu feito, que era destruir o povo inca. Eles vão propagar a varíola
entre o povo, muitas vezes não intencional. Eles vão trazer da Europa uma doença que não existia na América, e o corpo do ser humano, quando ele não tem anticorpos preparados, tende a doença se instalar e ser pior. Então, alguns produtos ou algumas coisas que uma pessoa com varíola tinha, como cobertor, toalha, etc., vai ser dado, ofertado à tribo, a tribo vai aceitar e aquilo vai estar carregado com o vírus da varíola e vai morrer milhares e milhares de pessoas, tá bom? Então é uma forma também de dominação. E o legado, o que eles deixaram para nós? Está lá. Se a gente for para esses países, vai ver a diferença cultural. Eu já falei da alimentação lá, da quinoa, dos animais que vivem nos Andes, a lhama, por exemplo. E aqui, o grande legado, que é o sonho de qualquer historiador como eu e ainda não conhecia, conhecer Machu Picchu, que só foi descoberto em 1911, porque estava nas montanhas andinas, e só em 1911, olha, mais de 500 anos depois da chegada dos espanhóis nesta região, só em 1911 que eles vão descobrir Machu Picchu, uma cidade maravilhosa que está lá. A cultura, a forma de viver, a alimentação, a perspectiva de vida ainda está nos povos de origem andina. A língua que eu já acabei de falar, que é a Quechua, também faz parte. E isso aqui, esse modelo estatizante estatal, ele deixou heranças profundas nos povos da América do Sul. A ideia de que o Estado é forte o bastante para ele administrar e cuidar da sua população. A ideia de que você é um trabalhador não para você, mas é um trabalhador para o Estado, para o país, para a sua nação. Isso ainda ecoa na América do Sul. Eu termino aqui essas primeiras aulas do terceiro bimestre da primeira série do ensino médio. Até a próxima, pessoalzinho. Fui!